Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Escola Estadual Dr. Aurino Moraes no ano de 2021. Estamos nos aproximando do aniversário de 1 ano do fechamento das escolas. Com qual cenário nos deparamos em 2021 com o retorno às aulas remotas? Hoje, conversaremos sobre a educação e essa nova realidade. A escola é para nós um espaço de encontros. As salas, os quadros, as classes e os cadernos enquadram a vida que pulsa nos encontros escolares. Este enquadramento pode cercear, mas não impede a criação de outras formas de fazer escola e de viver. Neste nosso bate-papo, falaremos sobre este novo normal e sobre a angústia desses novos tempos e espaços. O que se perde e o que se cria nas escolas no período pandêmico? Estudos remotos, o que é, como funciona, quais os pontos positivos e quais os pontos negativos? O que a escola precisa aprender em tempos pandêmicos? Quais são os nossos desafios e objetivos para o ano de 2021? Nesse bate-papo, contaremos com a presença das professoras Bruna, de Educação Física, Débora, de Educação Física, Jéssica, de Física, Luciana, de Matemática, Paula, de Língua Portuguesa, os professores Alcimar, de Química, Denilson, de Língua Portuguesa, Elias, de Filosofia, e eu, Sônia, e o mais importante, vocês, queridos e queridas alunas da Escola Estadual Dr. Aurino Moraes, do 2º ano do ensino médio, turno da manhã. Neste momento, nós vamos ouvir os professores Denilson e Débora, que vão falar um pouco sobre os estudos remotos em 2021 e as novidades que esses estudos remotos trazem. Olá, pessoal, queridos colegas, nossos supervisores, a Flávia e a Gleice, sejam bem-vindos à nossa escola, né? Ao nosso vice-diretor Alex, que está aí nos dando suporte, e a vocês, nossos queridos alunos, sentimos muita saudade de todos vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que é o ensino remoto. O ensino remoto, gente, ele preza muito pelas transmissões de aulas ao vivo, né? Seria a sala de aula num ambiente virtual, numa rotina virtual da sala de aula presencial. Então, seria isso, as aulas online em tempo real, onde vocês poderão estar acompanhando essas aulas com os professores ao vivo. Vocês poderão tirar suas dúvidas, conversar com os professores, ver os seus outros colegas, né, assistindo às aulas também, acompanhando essas aulas em tempo real. Era o que seria previsto para o ano de 2020, mas sabemos que isso não aconteceu, né, pessoal? Foi mais através do suporte pelo WhatsApp, com a turma da escola, vocês mantinham contato com os vice-diretores, com os diretores e supervisão da escola. Esse ano, o Estado vem trazendo essa nova proposta do Conexão Escola 2.0, que é essa possibilidade de vocês estarem assistindo às aulas em tempo real, participando de forma definitiva mesmo com os professores. E aí, sem o uso, sem cobrar, né, os seus dados móveis. Pelo menos essa é a proposta do Estado. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente torce para que sim. O ano de 2021, ele então vem com essa proposta do Conexão Escola 2.0, vem trazendo essas novas ferramentas, que é o Google Classroom, e algumas dicas que eu vou passar para vocês sobre como manter essa rotina da sala de aula presencial, que agora vai ser virtual, né? Primeiro, crie metas e objetivos. Segundo,
faça uma lista de tarefas. Era como, gente, se na escola passasse aquele quadro de horários de segunda a sexta-feira, com todas as disciplinas que vocês iriam estudar de 50 em 50 minutos. Então, eu aconselho que vocês façam esse quadro, esse cronograma, e deixem em um lugar onde você sempre vai parar ali para estudar. Faça o seu cantinho de estudo e deixe ali esse cronograma e todo o seu material que você precisa para estudar. Estipule um tempo para cumprir cada tarefa, né? Os 50 e 50 minutos aí, eu acredito que vocês fizerem isso, já vai ter uma constância nos estudos. 7 horas da manhã começa a aula e vai até 11h30. Depois você separe um tempo para fazer as suas tarefas, atividades complementares que os professores irão passar durante as transmissões das aulas em tempo real. Evite distrações, WhatsApp, jogos, filmes, né? Deixe isso de lado, porque acaba tirando um pouco o foco nos estudos. E faça uma tarefa de cada vez. Porque apesar das vezes a gente pensar que consegue dedicar a 2, 3 coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue. Se você estiver estudando, deixe o WhatsApp, deixe a brincadeira com os colegas, deixe o serviço da casa, as tarefas da casa para fazer depois, porque elas não terminam, principalmente para vocês que estão no ensino médio e já ajudam, né, os pais de alguma forma em casa. Então, fale com eles, ó, de 7 às 11h30 é como se eu estivesse presencialmente lá na sala de aula. Eu vou ficar aqui nesse cantinho, estudando, dedicando aos meus estudos, né? Converse com seus pais, a gente sabe que é um pouquinho difícil, que a rotina da gente em casa é um pouco diferente do que se a gente estivesse em sala de aula. Então, são essas aí as dicas que eu trago para vocês, do ensino remoto, as aulas online, né? Tenham foco, estude, porque assim vocês irão conseguir chegar e alcançar o objetivo de todos vocês, tá bom? Denilson, quer falar alguma coisinha pra gente? Quero sim, Débora, obrigado. Então, só complementando o que a Débora disse aí, pessoal. Então, o objetivo dos estudos remotos é evitar evitar o atraso no progresso escolar, tá? Então, a questão dos estudos remotos, eles acontecerão da mesma forma que os presenciais, né? Com as provas, trabalhos. Então, temos que ter uma rotina diária aí para vocês exercitarem e não ficarem tão atrasados aí, né? Então, o que muda essa questão aí dos estudos remotos? Somente a questão do ambiente escolar e o contato físico, né? Porque os estudos vocês terão da mesma forma que a forma presencial, tá bom? Outra coisa, né? Como a Débora já falou aí, os horários de atendimento serão os mesmos usados de forma presencial. Vocês terão, né, o horário aí que serão repassados para vocês, né, pela escola, para vocês acompanharem as disciplinas aí. E nessa questão aí dos estudos remotos, nós temos duas formas de atividades, né, que são as chamadas atividades assíncronas e as síncronas. Então, qual que é a diferença entre essas duas atividades? Então, as assíncronas são aquelas atividades que você dedica o tempo que você quiser, a hora que você quiser, né, para fazer as atividades. Então, você tem que ter uma disciplina, né, como a Débora já falou com vocês aí, para que vocês não fiquem perdidos aí na hora de fazer as tarefas, as atividades. Então, tenham disciplina para que essas atividades assíncronas, né, que é o tempo de vocês, não fiquem, né, defasadas aí. E, né, um exemplo, né, da questão das atividades assíncronas é o e-mail, né, é um livro, o e-book, né, que o professor manda para você para estar lendo, né, para estar acompanhando aí a matéria. Pode ser na questão do chat também, depois que você dá uma olhada no chat, né, e outras coisas mais. E atividade síncrona é aquela que acontece ao mesmo tempo, né, seja professor-aluno, seja aluno-aluno. Pode ser através do chat, né, que vocês acompanharão aí,
nas aberturas, né, das salas de aulas, no Classroom, né? Seja um telefonema que você liga para a escola para perguntar alguma coisa. Então, são atividades que acontecem ao mesmo tempo, né? Seja entre qualquer funcionário da escola, professor-aluno ou aluno-aluno, tá? E como eu falei, né, só frisando aqui, é bom que você tenha disciplina. A mesma forma que você vai para a escola, 7 horas às 11h30, então cria esse hábito aí para que você não se perca, né, nas atividades aí. Outra coisa, quando a gente fala dos pontos positivos e pontos negativos, né, o que a Sônia fez na abertura aí, esses pontos positivos e negativos, eles são subjetivos, né? Lógico que o que pode ser positivo para mim pode não ser para você. Então, eu vou destacar, né, o ano de 2020, aquilo que foi positivo para mim, né, foi que eu pude fazer alguns cursos, né, fiz bastante leitura. Então, uma coisa que nós professores, enquanto presencial, troca de escola, porque todos nós temos essa rotina aí de escola para outra escola. Então, nós agarramos muito aí nessa questão de deixar muitos cursos interessantes, que é o que nós aproveitamos bastante o ano passado, para a gente estar fazendo aí. E o ponto negativo é essa questão aí do não contato físico, né? Uma coisa de abraçar, né? De conversar, né? Na presença. Então, é isso. E estamos aqui, né? Para ajudar vocês no que for preciso, contem com a gente, com a escola. Então, e outra coisa, né? Só destacando aqui também, gente, a diferença do estudo remoto não é só online, não é só o virtual, não. Tá? Você pode estudar remotamente, remoto quer dizer o quê? Né? Que está distante, está longe. Então, você pode estar estudando com um livro, material que você tem em casa. Isso aí depende de cada um fazer o seu tempo e usar aquilo, né, todas as ferramentas que tem disponíveis em casa. Tá? E a escola também está lá disponível para você estar ligando, marcando o horário, né, poderá pegar o PET aí. Então, a escola está aí para atender você, aluno e aluna. Né? Isso mesmo, Sônia, Denise. isso mesmo. Ah, só complementando aqui um pouquinho, que agora, em meio a essa pandemia, né, os alunos, eles estudarão em casa. Só que essas aulas online vai ser como se fosse uma revisão, o horário de tirar dúvida, o professor explicar uma matéria que os alunos tenham mais dificuldade, né? E aí eles têm que continuar esse estudo em outras horas, fazendo as atividades complementares, né? Não pode deixar apenas para esse horário dos 50 minutos, 30 ou 40, sei lá, com os professores ao vivo, não. Né? O estudo tem que ser constante. Isso, síncrono e assíncrono, né? Não é isso? Então, eles terão outras ferramentas para não perder os estudos aí. Sônia, a gente volta com você, então. Obrigada, professora Débora e professor Denilson. Espero que os alunos conseguiram entender, né, a proposta, e que se tiver alguma dúvida, faça a pergunta para a gente poder estar esclarecendo, porque nós temos inúmeras dúvidas em relação a esse assunto. Pois bem, agora o professor Elias, ele vai falar um pouco para a gente sobre o que que a escola precisa também aprender em tempos pandêmicos, porque nós também estamos muito angustiados, estamos perdidos. Então, professor Elias, agora é com você. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, vou falar sobre o que a escola precisa aprender em tempos de pandemia. Em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência de que a escola não é somente
uma construção, não é somente um prédio, mas a escola, ela também são as pessoas que fazem parte da escola. Então, a escola são os alunos, são os trabalhadores em educação que trabalham naquela escola, e a família dos alunos também faz parte da escola. Então, os pais, as mães, os irmãos também fazem parte dessa instituição que nós chamamos de escola. E há muita coisa que a gente pode aprender e precisa aprender nesses tempos de pandemia. Mas existem outras coisas que nós já sabemos, só que às vezes a gente esquece. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que a gente precisa aprender, mas outras coisas que a gente já sabe, só que esqueceu ou ainda não colocou em prática. Quais são essas coisas? Bom, primeiramente, é preciso que a gente acolha as pessoas. Acolher é aceitar a pessoa do jeito como ela é. Não significa que acolher não é fazer a pessoa ser do jeito que eu quero, mas é aceitar a pessoa do jeito que ela é, com as suas qualidades e com seus defeitos. Então, essa acolhida de quem é da escola, de quem está na escola, alunos, trabalhadores, mães e pais, é uma coisa fundamental que a gente precisa colocar em prática. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que a partir do momento que eu acolho alguém, eu também preciso ter abertura para escutar o que essa pessoa tem a me dizer. Professor Elias, gostaria só de te falar o seguinte: o seu microfone está tremendo muito. É porque você está com ele próximo ao corpo, né? Aí você dá uma olhadinha aí para gente, por favor. Melhorou? Melhorou, professor. Melhorou agora o som? Obrigado. Deu para ouvir o que eu estava falando anteriormente? Ficou um pouco fácil. Repete para nós. Tá dando um delayzinho aí, mas eu acho que pode ser problema de conexão, né? Pode ser da internet. Mas melhorou um pouquinho depois que tirou o fone. Ok. Eu vou só dar uma retomada rapidinho no que eu falei antes, e aí eu dou sequência, então. Então, gente, só lembrando, a escola, ela não é somente um prédio, mas são todas as pessoas que fazem parte da escola. Então, alunos, trabalhadores de educação, os familiares dos alunos, fazem parte da escola. E há muita coisa que a gente precisa aprender nesse momento. E há outras coisas que a gente já sabe. A única coisa que a gente precisa fazer é lembrar aquilo que nós já sabemos ou pôr em prática aquilo que já sabemos. O que é preciso pôr em prática? Em primeiro lugar, acolher as pessoas. Acolher a pessoa é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Eu não quero fazer com que a pessoa seja do jeito que eu desejo. Isso não é acolher, isso é manipulação. Aceitar a pessoa, acolher a pessoa é aceitar a pessoa do jeito que ela é, com as suas qualidades e com os seus defeitos. A acolhida, uma das características, uma das coisas que a acolhida implica é a escuta. Ou seja, eu preciso escutar aquilo que o outro tem a me dizer. E escutar, então preciso escutar o que a pessoa diz, que ela tem a me dizer das suas alegrias, dos seus dramas, dos seus sonhos. E a escuta, ela só é verdadeira quando eu tenho um respeito com a pessoa que fala e com aquilo que a pessoa fala. Eu não preciso concordar com tudo aquilo que a pessoa diz, mas eu preciso respeitar aquilo que ela tem a me dizer. Eu posso não concordar com aquilo que a pessoa está falando, mas a pessoa tem o direito de falar. Então, acolher, escutar e poder falar implica no reconhecimento de que nós estamos lidando com gente, estamos lidando com o ser humano. A gente não está lidando com lixo, a gente não está lidando
com um material descartável, mas a gente está lidando com gente, está lidando com ser humano, está lidando com pessoas. E por reconhecer que eu estou lidando com pessoas, uma coisa que eu preciso praticar é a empatia, é saber me colocar no lugar do outro, tratando o outro, tratando a outra pessoa como eu gostaria de ser tratado. Essas são algumas lições que eu acho que são fundamentais, tanto no momento da pandemia, como para levar para a nossa vida afora. Bom, obrigada, professor Elias. Agora, neste momento, gente, nós vamos ouvir o vice-diretor da escola, do turno da manhã, o professor Alex, do conteúdo de arte, né? Que à tarde e à noite ele trabalha com arte este ano. O Alex já está disponível aí? Ô, Sônia, se ele não tiver, eu posso falar. Ele fala no final. Ah, então tá bom. Bom, então eu vou chamar as professoras Luciana e Paula para elas nos apontar os desafios e os objetivos para 2021 dentro desse estudo remoto, como que a gente está se sentindo em relação a isso, porque é novo, tudo é muito novo para nós, professores, também. Se é para você, aluno e aluna, para nós, então, está sendo, assim, muitas novidades, principalmente com a novidade, né, da gente estar usando a sala de aula. Então, Paula e Luciana, o que vocês têm a nos dizer? Bom dia, né, a todos, né? Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos alunos, né? Sabemos o quanto é difícil passar por tudo isso de forma remota, né? Mas também nós sabemos que o conhecimento não pode ficar parado. Estávamos acostumados, né, a dar aula olhando diretamente nos olhos dos nossos alunos, né? E ficamos imaginando, né, o quanto é complicado ensinar para o aluno e não poder ver no rosto dele a feição de entendimento ou não da matéria, né? Que por tantas vezes pôde se perceber, né, no olhar do aluno, se havia ficado com dúvidas ou não da matéria explicada. E quando era necessário, intervíamos, né, junto a ele, às vezes pegando no seu próprio lápis, exemplificando no seu caderno, e isso, por agora, né, infelizmente não será possível, esse contato que é tão importante para a matemática e para né, as demais disciplinas também. Vai ser um desafio para todos nós, mas de positivo também, sabemos que podemos contar com a colaboração dos alunos, de toda a equipe da escola, que por sinal é muito boa, né, para enfrentarmos juntos novas maneiras de ensinar e aprender que virão no decorrer, né, do ano. Mas com os objetivos de superação, ajuda, empatia e comprometimento de todos, temos a convicção que tudo vai dar certo no final. E assim estaremos mais fortalecidos. Então, estamos, né, à disposição de vocês para o que for preciso. Pode sempre contar com a gente, tá ok? E que vocês sejam muito bem-vindos, tá? Aí agora eu vou passar a palavra para a professora Paula, ela vai pontuar um pouquinho sobre esses desafios e objetivos que nós temos aí no decorrer do ano, tá? Bom dia, todo mundo, meus colegas, os alunos. Eu falo bom dia, mas como é gravada, pode ser boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A gente não sabe que horas que vai ser assistida. Mas, falando sobre os objetivos, aqui eu vou falar, né, em nome dos meus colegas também. A gente acredita que o primeiro objetivo não poderia deixar de ser a questão da vacina, né, embora ela tenha já, ela exista, né, chegou finalmente, ela precisa ser distribuída, né, de maneira
que consiga alcançar o maior número de pessoas, de todas as classes, gênero, raça, e que ela chegue rápido, né? A gente sabe o quanto que essa demora nos custa caro, e que chegue de maneira correta, porque essa questão aí, né, só abrindo um parêntese aí da questão do fura-fila, é prejudicial para todos nós enquanto humanidade, né? Então, acho que esse é o objetivo geral. E falando em termos específicos, né, enquanto professores, profissionais da educação, a gente precisa insistir nessa batalha contra as fake news, né? A gente lida com o conhecimento, mas a gente também lida com a comunicação. E essa questão das fake news, ela atrapalha de maneira nefasta. Então, a gente tem que continuar esse combate, e também é um combate também que o aluno ele está convidado a fazer, principalmente aquele aluno do ensino médio, que pelo menos é o público, né, que eu estou atuando esse ano, que é o segundo ano e o primeiro ano do ensino médio, manhã, aí no Aurino. Então, ele já consegue, né, vocês já conseguem fazer isso, que é pegar uma notícia, ter essa criticidade, saber, né, pesquisar a fonte, se ela é uma fonte que, né, que a gente precisa, que a gente pode confiar, se ela não é, se ela é suspeita. Hoje em dia existem inúmeros aplicativos que conseguem também fazer essa triagem. Então, sabe, é estar convidado e chamar essa batalha para si, porque senão realmente as consequências chegam e chegam, se não para a gente, para as pessoas que estão próximas da gente. Às vezes um familiar, né, que não usou máscara porque um presidente aí falou que não era para usar, que existia um remedinho aí que ia dar tudo certo. Então, às vezes, essa questão da informação, ela tem tem uma repercussão muito mais além do que a gente pode imaginar, e a gente aprendeu isso na prática, né? Em termos de objetivos, em termos de desafios, né, os objetivos eu já falei, acho que o desafio que nós, enquanto profissionais da educação, profissionais que estamos assim, lidando com a questão do trabalho remoto, é a gente desenvolver mesmo as habilidades, capacidades, competências necessárias para continuar atuando nesse cenário digital. Embora a gente saiba que nós vamos voltar à sala de aula, não vai ser mais do mesmo jeito, né? A gente já está nesse mundo híbrido. Então, a gente precisa sair do básico, é um desafio nosso, e também de todos os alunos e todas as pessoas, de maneira geral, né? Mesmo aquela profissão, o enfermeiro ali na ponta, que não lide tanto com o computador ou as telas, as TICs, ainda assim, ele está sendo recrutado para desenvolver essas habilidades, sair do básico. Agora já não basta mais saber mexer ou não no data show, que a questão era, o professor tem 30 PhD e não sabe ligar o data show. Acho que a gente já até atravessou esse momento, né? Data show ficou para trás, agora precisa saber outras competências, habilidades aí. Um desafio que é colocado para os pais é a questão de fornecer estrutura também para o seu filho, né? Eu não sei se essa live os pais vão ter interesse para assistir, né? É importante também que eles assistam, né? Acompanhar a vida do seu filho, né? O boletim, não é só chegar ao final do mês, ao final do bimestre, trimestre, né? Seja lá qual é o sistema, a divisão aí da escola que o seu filho está, se for, né, no caso da rede pública estadual, bimestre. Então, não adianta você cobrar do seu filho só o final ali do boletim, você tem que estar sempre acompanhando. Então, puxando aí a orelha dos pais, tem que fornecer uma estrutura aí para o seu filho, né, que vai desde o café da manhã, um café da manhã legal, uma mesa, às vezes seu filho está estudando na cozinha, por que não, né, providenciar para ele aí uma carteira no quarto, um lugar que ele vai ter menos a influência de ruídos, né, às vezes estudar numa cozinha, por exemplo. Eu falo da cozinha porque eu estudei na cozinha, não tinha um ambiente para mim, para eu estudar. Então, isso é prejudicial porque, principalmente a cozinha, que é um ambiente muito social, os ruídos ali, aquela movimentação, tira a sua concentração, né? Então, para exigir, a gente tem que dar. Então, se for possível, né, os pais, né, que tenham condição, que tenham vontade, que tenham esse carinho de olhar para o seu filho e pensar, será que ele está precisando, né? Será que você já chegou para o seu filho hoje e perguntou se ele está precisando de um lápis, de uma borracha, de uma caneta? Ele não está indo para a escola, mas ele está estudando em casa, né? Ele não está só no Free Fire, não está só no Counter-Strike, ou então, sei lá, nos jogos aí contemporâneos, né?
E para o aluno, né, os meus colegas já falaram, a Débora falou maravilhosamente bem sobre isso, a questão de ter o espaço, ter a rotina, ter um cronograma de estudos, né, o Denilson também falou sobre isso, os recursos estão disponíveis, mas é preciso ter vontade, né? Então, eu acho que o maior desafio do aluno é a automotivação. Eu sei que é difícil, é muito mais fácil a gente se motivar quando tem alguém buzinando no nosso ouvido, dizendo, ó, cadê seu caderno? Cadê seu livro? Abre o caderno, abre na página tal. É muito mais fácil quando tem alguém autoritário, né? Ou então, que a gente devote alguma autoridade nos exigindo. A gente consegue fazer isso melhor, né? A pressão é um elemento que nos tira ali do zero, né? Da nossa área de estabilidade. Mas a gente sabe que às vezes os seus pais estão trabalhando, estão fora, você está sozinho em casa, o celular está ali do lado, te convidando para as redes sociais. É preciso, então, ter a automotivação, a força de vontade, o desejo, fazer as escolhas difíceis, que é aprender, não apenas entregar o PET, e lidar com todos esses desafios internos, externos, tudo que nos é colocado para vencer este momento que é um momento delicado, mas que a gente pode sair muito melhor dele, focando nos nossos objetivos e driblando as adversidades e, né, contornando os desafios. Muito bem lembrado, Paula, dos PETs, né, gente? Os PETs, eles precisam continuar sendo entregues, viu, galerinha? Quem ficou com PET pendente aí do ano de 2020, corre atrás, vai lá na escola, conversa com o pessoal, porque os PETs, eles precisam continuar sendo entregues, tá bom? Professora Então, Paula, pessoal, professora Luciana, mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar? É muita coisa, né? São muitos os desafios, são Acho que muitos eu os vou fugir do objetivos para nós. protocolo, vou fugir do protocolo e dizer que eu estou morrendo de saudades. Morrendo de saudade de tudo, Mas de todos nós aglomerar, estamos. Todos estamos. Isso. Saudade de aglomerar, de Alunos, abraçar, de beijar, professores. não é? com Isso. certeza. Saudade de tudo isso. Por isso que eu acho que as palavras de ordem nesse momento é a empatia e o acolhimento, não é? E, Paulo, eu concordo plenamente com você. Você tocou no assunto-chave, que é a questão que todos nós precisamos ser vacinados primeiros, todos nós. Toda a comunidade precisa ser vacinada para que a gente se sinta seguro, para a gente garantir nossa vida, né? Aí sim, nós podemos começar a pensar em voltar presencialmente. Mas enquanto isso está ocorrendo de forma lenta em nosso país, né? A nossa escola está passando por diversas reformas para que, quando ocorra o presencial, a gente possa encontrar uma escola mais bonita, uma escola mais organizada, uma escola mais tranquila. E para isso, para a gente voltar com maior segurança, né? E neste momento, então, a gente vai convidar também o professor Alex, que é o vice-diretor do turno da manhã, para que ele fale um pouquinho para a gente também. Aí, Alex. Então, gente, tudo bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Desculpa eu estar meio de banda aqui, porque eu estou comandando o backstage dessa produção cinematográfica fantástica. Primeiro, quero muito agradecer a todas vocês, professoras e professores, o Denilson, que está do lado de fora, que só mostra ser de cada vez, o Elis, que está aqui conosco. Agradecer a Sônia, que é outro nível você ser introduzido dessa forma numa live, né, gente? Então, a nossa escola, como vocês sabem, a gente não parou durante a pandemia e a gente fez diversas ações na escola, algumas ações que nem eram planejadas pela questão da pandemia, né? Que é uma nova pintura em algumas partes da escola, uma reforma dos banheiros, que estava muito necessária, a própria sala de vídeo nossa, que foi toda reformada, agora a gente tem data show na sala de vídeo, produzimos até um vídeo curto mostrando algumas dessas mudanças que a escola está vivenciando, a transformação.
Além disso, a gente aproveitou esse tempo para fazer um cuidado com o nosso espaço, né? Uma escola muito grande, então, cuidar dos jardins superiores, inferiores, daquela área de trás da quadra, limpeza das calhas e tudo mais, para ficar um espaço, né? Cuidar do espaço que é muito gostoso, que é nosso. Eu quero agradecer também até a própria Sônia, que já foi diretora da escola, ela sabe como é. Algumas dessas verbas são verbas que caducavam há muito tempo, a gente aguardando receber elas. Porque o processo governamental, às vezes, é um pouco lento em relação a emendas parlamentares e afins. Tem muito mais coisa para vir. Uma coisa que era esperada há muito tempo, por exemplo, a reforma dos ventiladores, a instalação de ventiladores nas salas. Não havia sido feito antes porque a escola não tinha uma rede elétrica que dava conta. Se a gente colocasse ventilador em todas as salas e ligasse redes, a escola explodiria, sei lá. Então, a gente fez uma ampla reforma elétrica no quadro de distribuição da escola para permitir instalar os ventiladores. Com relação à pandemia, trabalhamos a instalação dos blisters, né, nas portas das salas, para colocar álcool em gel, o distanciamento das carteiras, estamos trabalhando a logística da merenda, como que vai ser caso o retorno se dê antes. A gente está fazendo todo um preparo pensando na pandemia, nesse retorno às aulas, mesmo sabendo e concordando com todo mundo que o que a gente quer mesmo é tomar uma agulhada delícia e voltar com mais segurança, com mais tranquilidade e tal. Não, você não vai conseguir me fazer rir, não, tá, Paulo? Eu sou uma pessoa séria. Porque eu trolei ela na transmissão, ela vai virar meme, eu não. Então, uma coisa, aproveitando a Paula, que ela falou, que eu acho muito importante a gente ressaltar, gente, questão da informação e da informação falsa, fake news. Eu vivi uma situação no WhatsApp da escola, que está até aqui o número, ó, sei lá, apontar para o lado certo, que é o nosso canal de informação. Se você é um aluno do Aurino, do turno da manhã principalmente, você ainda não está cadastrado nesse WhatsApp, você vai fazer o favor de se cadastrar, beleza? Porque é através dele que a gente passa informações. Por exemplo, tinha aluno que me mandava link de informações sobre retorno das aulas, sobre todos os alunos passando, todos os alunos tomando bomba, da Secretaria de Educação de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, às vezes, é uma informação até verdadeira, mas ela é tirada do seu contexto. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E os nossos alunos do segundo ano, que são o caso de vocês, né? Eu acho que vocês têm plena capacidade de pesquisar essas informações, até para não ser um vetor desse outro vírus também, que é um vírus muito complicado que tem na sociedade brasileira, né? Da desinformação. A Débora apontou uma coisa importante também, todo mundo pontuou, né? Mas eu estou pegando assim, momentos que eu anotei aqui, sobre a questão da progressão parcial, que é fato. Alguns alunos não fizeram a totalidade dos PETs necessários para serem aprovados, mas foram aprovados em progressão parcial. Então, você está devendo essas atividades do seu ano anterior. O Estado fez essa progressão parcial considerando, é claro, a pandemia, né? Que a gente esperava que já tivesse acabado, mas a gente tem que seguir em frente. Eu acho que o ponto mais importante é a gente seguir em frente, nos reinventando, nos retrabalhando, lidando com situações inesperadas, às vezes a conexão que cai, um áudio que não fica legal, às vezes faltou material, o vídeo não subiu, mas na sala de aula, esses professores que estão aqui já passaram por situações semelhantes. A gente já contou com entrega de para casa de aluno no nosso planejamento de aula, ninguém fez nada. A gente já pensou que aquela atividade demoraria mais e demorou muito menos, ou o contrário, e todo mundo se reinventa. A gente se transforma e a gente está nessa trajetória que é o aprendizado. Eu conto com vocês também para se reinventarem, perceberem. Na verdade, a gente tem que estar num processo de atenção, né? A empatia
é quando eu olho para o outro. Eu acho muito importante, mas eu vou colocar também uma outra palavra: atenção, de estar atento a você quando eu estou na live, né? O que está acontecendo à minha volta, quando eu estou em casa, como eu faço esse processo melhorar, qual que é o melhor horário para eu estudar, qual que é o meu melhor horário para eu trabalhar isso. Vamos produzir isso. E não só para estudar, né? Para nos divertir, para aprender o que a gente gosta. Eu gostei muito de umas falas de gente falando o quanto que fez curso, o quanto que aprendeu coisas que tinha vontade. Graças a Deus, eu também, apesar de ter trabalhado muito mais do que todos os anos anteriores, a gente também teve essas oportunidades ano passado, né? Então, eu queria agradecer vocês, falar que a escola está de portas semi-abertas para vocês virem aqui. Quem precisar de resolver alguma coisa em secretaria, estamos à vontade. A gente divulgou um vídeo com essas melhorias da escola, nesse próprio canal do YouTube, ou nessa fanpage do Aurino Moraes, depende de onde você estiver vendo esse vídeo. Está lá, pode procurar para ver esses materiais. E não esqueça de se cadastrar no WhatsApp da escola, acho que é o melhor lugar para você ter informação conosco. Eu vou passar agora a palavra para a Sônia. Eu queria agradecer a todo mundo desta live, além dos professores da escola como um todo, que estão super envolvidos, né? Em especial a Bruna, que está no backstage conosco, a Paula de português, o Denilson de português, a Luciana de matemática, a Débora de educação física, o Elias de filosofia, principalmente a Sônia, que foi a mestre de cerimônias dessa mesa. Eu fiquei muito feliz, levou até a época de faculdade. Agora eu vou passar a palavra para a Sônia. Tchau, tchau, gente. Um beijo para vocês. Tchau, Obrigada, tchau. Alex, pela sua participação. Pois não, Débora? Quer falar alguma coisa, Débora? Estava só dando tchau e lembrando aqui de Não. um desafio, né? Dos objetivos e desafio aí que a Luciana e a Paula falou. Como eu vou dar aula de educação física online para esses meninos, né? Cadê a prática? Eu preciso do coletivo, eu preciso de material, eu preciso de espaço. E assim a gente vai se reinventando. Só que quando esses alunos voltarem para a escola, já imaginaram? Só quadra, bola. Vai ser Vamos ótimo. jogar, professora? Hoje é futebol? Hoje é vôlei? Vai ser uma loucura. Isso, exatamente. Pois bem, gente, nós queremos agradecer a todos, uns aos outros, agradecer a você, nosso aluno, nossa aluna, bonito e bonito, estamos com muita saudade de vocês, aguardamos vocês no chat, com perguntas, vamos responder a todas possíveis, ou em uma nova live, que agora nós já estamos ficando craques nisto, pelo menos nisto, e no final, a gente só gostaria de deixar a seguinte mensagem para vocês. Aprendemos que neste período pandêmico, os dois maiores luxos da vida são ter saúde e estar com quem amamos. Então, para que a gente vai querer mais coisa? Não é? Beijo para todos e até a próxima.